Hey ho, aqui é a Yar Titânia e nesse vídeo vamos falar um pouquinho de Pokémon em homenagem ao nosso grande Ash Ketchum da cidade de Pallet, onde conseguiu um grande feito que foi se tornar campeão de algo grande, finalmente. Confesso que fiquei meio triste dele ganhar da Cynthia, mas é só opinião minha mesmo, porque pago muito pau pra Cynthia, não tem como. Sinnoh é uma das regiões que eu mais gosto, mas tenho que admitir que mesmo perdendo a batalha, o confronto de Ash contra a Cynthia foi uma das batalhas do torneio que eu mais gostei. Onde a Cynthia o tempo inteiro ali desafiando o Ash a superar o seu estilo de batalha. Mano, foi uma batalha muito boa, vale muito a pena dar uma conferida você que não assistiu. Mas antes de falarmos de Legends Arceus ou Legends Arceus ou Legends Arceus, como você falar, né? Eu aposto que você já deixou o like e se inscreveu aqui no canal, porque se você é fã de Pokémon assim como a gente, você não vai se arrepender de estar inscrito aqui nesse canal e nos acompanhar nessa jornada que estamos trilhando aqui. Então conto com o like de vocês, tamo junto demais. Pokémon Legends Arceus, da mesma forma que ele veio como uma grande novidade de gameplay para os fãs, ele também trouxe consigo grandes críticas referentes ao seu gráfico, onde muitos esperavam muito do gráfico desse Pokémon, por mais que a franquia Pokémon não seja famosa por seus gráficos lindos e maravilhosos, né? Ainda mais a gente puxando a época do Pokémon Yellow, os Pokémon de Game Boy, e com isso deixando a idade um pouco à mostra até demais. Não diga! Digo! Que coisa! Mas realmente Pokémon nunca foi conhecido mundialmente por seus gráficos perfeitos e maravilhosos, tirando o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, onde eu joguei e tive a oportunidade de conhecer esse jogo, onde trouxe uma nostalgia muito grande do Pokémon Yellow. Você realmente se sente um pouquinho na pele do Ash, tendo seu próprio Pikachu, né, conseguindo interagir com ele. Isso o jogo realmente conseguiu, que é dar essa imersão ao jogador, porém não trouxe tantas novidades de gameplay como trouxe Pokémon Legends Arceus, por isso ele merece um mérito nisso, vai. Vamos começar com os pontos positivos de Pokémon Legends Arceus, que teve seu lançamento em 28 de janeiro de 2022, logo ali no início do ano passado, trazendo a grande inovação que muitos fãs de Pokémon estavam esperando, que seria um gostinho de mundo aberto em Pokémon. Você que é fã da franquia Pokémon, aposto que você também estava esperando por isso, ainda mais com o lançamento do Zelda Breath of the Wild, espero que tenha pronunciado certo. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Do Zelda Breath of the Wild, onde entregou tudo e muito mais para os fãs da franquia Zelda, né? E com isso muito se foi esperado de Pokémon Legends Arceus, por eles terem essa... similar pode ser a palavra, né? Por eles terem esse similar na questão de gráficos, né? E podemos dizer, pelas horas de jogatina que tivemos, que realmente o jogo entregou um gostinho de mundo aberto para os jogadores. Você podia ver a interação dos Pokémon acontecendo bem na sua frente, você poderia dar berries para eles, tirá-los da Pokébola, onde em algumas ocasiões você até conseguia ver eles dormindo, como aconteceu comigo algumas vezes, onde eu tirei o Pokémon da Pokébola e ele simplesmente cagou pra mim, foi conversar com o Pokémon que tava do lado, foi tirar um cochilo. Com uma variedade até que boa de cenários, Pokémon Legends Arceus entregou o que ele prometeu. Afinal, pode se considerar um mundo aberto. Você não fica preso às missões principais do game. Você pode simplesmente optar por andar por aí capturando Pokémon, ou até mesmo fazer uma missão secundária onde o cara simplesmente te pede um Buizel enorme, sabe? Ou missão chata de completar essa, meu Deus. Mas você tem o poder de escolha no game, você não fica preso somente àquelas missões principais, que é ir pra próxima cidade, vencer ginásio, depois ir pra liga e... quase ninguém joga o pós-game de Pokémon, né? Mas nesse jogo você tem o poder de escolha, você consegue escolher o que você quer fazer. Eu fiquei por muito tempo fazendo somente missões secundárias e deixei a história principal do game pra fazer depois. E você tem esse poder de escolha nesse jogo. O jogo não te engessa nesse nível de gameplay básico e linear, e consideramos isso um ponto positivo e um ponto pra ser apreciado nesse game, com certeza. As batalhas são muito bonitas,
onde os golpes têm um contraste muito grande com o cenário à sua volta, de tão bonitos que são. Os golpes são bem feitos, você consegue andar na batalha e ver os golpes de outro ângulo, o ângulo que você desejar. Isso pra mim já é considerado um ponto ótimo, porque afinal são golpes bonitos, bem feitos e que você pode observar de onde você quiser, de lado, de frente, como é no modo tradicional. Você pode apreciar a batalha da forma que você desejar. E isso pra gente é um grande ponto positivo pra esse game, a história. A história do jogo é até que boa em comparação a outros games de Pokémon. Você pode deixar a sua opinião aí nos comentários, porque a opinião sobre a história do game vai de cada um. Mas convenhamos que a história do game de Pokémon não é um ponto muito forte na franquia do game, né? Mas consideramos sim a história do game como um ponto positivo porque ela é muito boa. Nós poderíamos facilmente colocar isso no ponto negativo pelo simples e gigantesco fato de não estar em português. Qual é a birra da Nintendo de deixar os jogos em português? Agora, com o jogo do Mario, eles colocaram o português de Portugal, porém se recusam a português Brasil. E olha que o jogo nem tem fala, é só escrita, mano. Muitos jogos indies aí com legendas em português e uma franquia grande com Pokémon fazendo questão de não fazer isso, mesmo o jogo não tendo fala. Imagina se o jogo tivesse fala, né? O jogo não tem fala, é basicamente só legenda e não tem o português Brasil, não tem nem português, deixando o seu jogo completamente restrito a uma parcela de pessoas que ou entendem inglês ou só aceitam e jogam o game sem entender muito do que está sendo dito e a história do game, basicamente. E com isso, facilmente começamos os pontos negativos do game, sendo o primeiro, onde não é novidade para ninguém, não está em português. Nem precisamos falar muito mais do que isso. Só toma uma vergonha na cara, Nintendo, pelo amor de Deus. Os gráficos do mundo aberto. Sim, os gráficos de Legends Arceus foram bem criticados por serem feios. A Pokébola não boiar na água, o jogo em várias ocasiões peca bastante na física básica do mundo, mas levando em consideração que o game foi feito em tempo de pandemia, também podemos passar pano um pouco para isso. O gráfico vem numa pegada muito parecida com Zelda Breath of the Wild, e eu creio que por isso a crítica veio bastante pesada, porque em comparação os dois games, Legends Arceus fica chupando chupeta realmente em relação à física do game e seus gráficos do Zelda Breath of the Wild. Porém, isso não é um grande ponto negativo, pelo fato do que eu comentei anteriormente. Pokémon não é conhecido por seus gráficos maravilhosos, pelo menos não no mundo dos games. E falando na real, nem no mundo da animação, né? Afinal, os gráficos da região tão amada que é a primeira, a região de Kanto, ou Kento, como você decidir falar, também não era lá isso tudo. Até mesmo na região de Sinnoh, os gráficos se mantinham ali em mediano, porque o que a gente ama mesmo, fala real, são os Pokémon. E poder ter essa imersão no game, de ser um treinador, e isso Pokémon Legends Arceus entrega muito bem na nossa opinião. Onde ele te dá uma abertura muito grande para você fazer suas escolhas, pelo menos em comparação ao Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, onde também os gráficos foram muito comparados com esse game, mas Legends Arceus entrega muito mais poder de escolha ao jogador do que fazer. E entrega também uma história completamente nova, onde podemos ter o gostinho de conhecer como começou o Pokémon, como foram feitas as primeiras Pokébolas. É algo bem legal para um fã conhecer e apreciar, com certeza. E como nossa opinião final, se vale a pena ou não comprar Pokémon Legends Arceus em 2023, mesmo tendo lançado um jogo de Pokémon recentemente, é que sim, o jogo ainda tem a sua beleza de jogabilidade, ainda tem o seu charme, você fica horas jogando ele sem perceber que o tempo passou e você simplesmente estava andando, vendo como o Pokémon interage enquanto fazia missões secundárias. Então você consegue jogar e curtir o game mesmo com as críticas pesadas mediante ao gráfico dele de mundo. Porém, é o que a gente falou, os gráficos nunca foram um atrativo para um fã da franquia dos games comprar um jogo de Pokémon, falamos a verdade aqui. E sim o que ele vai apreciar e curtir enquanto ele estiver jogando. E Pokémon Legends Arceus é um começo para um tipo de jogatina nova em Pokémon, onde eles acertaram, na nossa opinião, onde os Pokémon aparecem e você tem a escolha de capturá-los ou encontrá-los, e não simplesmente você tá andando no matinho e a tela brilha e ele tá lá. Você consegue observar de longe e fazer a sua escolha, decidir se vai até ele ou não, o que na minha opinião isso era algo que eu queria muito, ter a sensação de estar naquele mesmo mundo
no mundo fantasioso de Pokémon. E pra mim, Legends Arceus, ele é o game que começa com esse tipo de gameplay e vale muito a pena conferir mesmo depois de um ano ter se passado, agora em 2023, né? Com certeza ele é um jogo que vale muito a pena você conferir. Então, tendo alguma promoção no game, na Nintendo, lá na Nintendo Shop, ou então você já tá querendo comprá-lo e estava na dúvida, pode ir na fé que você não vai se arrepender. Ele é um game muito bom, que mesmo com as críticas sobre gráfico e que não sei o que, cara, é um jogo muito bom. E pra quem joga Pokémon há muito tempo, vai se encantar com o game e as suas novidades de gameplay, com certeza. E você, diz aí pra gente nos comentários o que você acha desse game. Se você já jogou, qual é o seu ponto de vista, deixa aí nos comentários pra gente, que é muito importante poder ajudar também outras pessoas a decidirem se querem ou não comprá-lo. Então sua opinião e seu comentário é sempre muito importante pra gente. Então, como eu sei que você já deixou o like e se inscreveu, que vocês são maravilhosos, tá aqui outro vídeo pra você conferir, onde falamos de música de Pokémon que foi cantada no The Voice, e acredite ou não, todos os jurados viraram as cadeiras pra música de Pokémon. Você precisa conferir isso. Então dá uma conferida no vídeo e um beijo no coração, e nos encontramos no outro vídeo, hein? Até lá!